Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, situação bastante interessante que de repente pode ser uma boa vantagem para o nosso Esporte Clube Bahia na estreia da Série A. Além disso, vamos trazer também palavras de comentarista analisando esse triunfo do Bahia diante da equipe do Náutico. Para completar, tem palavra de Gabriel Xavier e números da partida. Isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vamos que vamos. Fala, nação tricolor, bom dia pra vocês que segue a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão no Bara, mas a gente disse aquela dica que você já sabe, com o cupom BARA10 você garante mais 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro, e essa opção tá bem legal, gente, aproveite aí porque esse tênis da ASICS Gel Contém de 8, nessa cor aqui, exatamente essa cor, o valor original dele é R$ 429,99, mas você usando o cupom e somando com desconto do site, o valor final fica top pra você aproveitar e não perder essa chance, porque vai de R$ 429,99 para R$ 251,99, em 5 parcelas de R$ 50,46 você adquire. Então, para não perder essa chance, clique aqui no link fixado no comentário também na descrição do vídeo, use o cupom BARA10 e garanta logo essa oferta, porque é por tempo limitado. Mas vamos aqui para o assunto de hoje e a gente começa trazendo os números do Esporte Clube Bahia nesse triunfo importante, gente, diante da equipe do Náutico. E está aqui, se a gente observar a estatística, é interessante, principalmente em razão da posse de bola, 69-31, quase 70% de posse de bola, e o Bahia com 19 finalizações contra apenas 5 da equipe do Náutico. O Bahia voltou a ser aquele Bahia, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, não. O Bahia jogou um jogo ruim, um jogo enrolado, um jogo difícil de conduzir, difícil de criar, um Bahia muito amarrado em campo. Tentou, mas faltou criatividade. E no segundo tempo, principalmente depois da entrada de Everton Ribeiro, o Bahia foi um outro Bahia. E sim, mereceu vencer. E sim, importantíssimo esse triunfo pelo efeito psicológico para a estreia na Série A. E também, claro, nada, semifinal da Copa do Nordeste diante da equipe do CRB. Sobre isso, vou trazer justamente a situação, gente, da Copa do Nordeste. Está aqui. O Sport venceu ontem a equipe do Ceará e se credenciou à semifinal. O jogo Fortaleza e Altos é no dia 20 de abril. Deve Fortaleza passar, com todo o respeito que o Altos merece. Então deve ser Sport Fortaleza em uma semifinal. E aqui já está definido o semifinal. Bahia contra a equipe do CRB. Bem interessante. Copa do Nordeste se afunilando, e agora o Bahia tomar cuidado que só faltam 3 partidas para eventualmente ganhar mais um título da Copa do Nordeste. Sobre isso, vamos trazer aqui agora palavras dele, gente, um dos principais jogadores do Bahia na partida, não é novidade, chama muita atenção. Gabriel Xavier, resolveu falar na zona mista, vamos ver, gente, palavras dele aqui. Tá aí. Zagueiro Gabriel Xavier. Gabriel, mais uma partida boa da sua equipe, sem sofrer gols, como de uma forma geral. E a expectativa da torcida, como sempre, de você ser o titular, você ganhar essa posição. Como é que você lida com isso neste momento? Acabei de responder uma pergunta parecida. A gente sabe a qualidade que tem no elenco, a gente tem 5 zagueiros que o professor acaba tendo que optar por dois, né, por cada jogo. Claro que a gente quer jogar sempre, mas com respeito muito grande pelos meus companheiros de trabalho e principalmente pelo professor que tem que fazer essa escolha. Mas a gente, mesmo não jogando, trabalha bastante, treina bastante, se aprimora nos erros, nas dificuldades, para quando tiver a oportunidade, como foi o dia de hoje, graças a Deus, poder fazer uma partida boa. E é isso, enquanto o professor tiver que escolher e optar por eu estar no banco, eu vou estar bem, vou estar trabalhando, e mais feliz ainda quando ele optar que eu seja titular e poder responder bem. Aí, gente, bem interessante, um cara que é muito maduro, além de muito capacitado em campo, joga limpo ao mesmo tempo, excelente marcador, posicionamento realmente fantástico, muito maduro também em campo. Parabéns mais uma vez a Gabriel Xavier, e é um jogador realmente que pede passagem, é muito qualificado, e a gente torce para que ele continue evoluindo cada vez mais. Para mim, realmente, um dos grandes destaques que surgiram nos últimos anos aí no nosso esquadrão de aço. Por falar no jogo, vamos trazer aqui quem foi o destaque da partida, escolhido e para mim merecido, juntamente, inclusive, com o próprio Gabriel Xavier. E tá aqui, gente, troféu do patrocinador, aniversariante, Everton Ribeiro ficou com a premiação da Vitalmed, parceira tricolor. Votação aconteceu lá no Instagram. Tá aí, gente. Parabéns, Everton Ribeiro. Foi o Everton Ribeiro que a gente sabe que faz a diferença nos detalhes, fez a diferença nos detalhes. Parabéns a ele também pelo aniversário, muitos anos de vida, muita saúde e muita paz e muitas alegrias com o nosso Bahia, inclusive, mas também pelo troféu merecido, realmente, Everton Ribeiro, dessa forma, inclusive, nos traz aí boas perspectivas, a Série A logo ali já vai começar, e Everton Ribeiro jogando o que está jogando, com muito comprometimento, inclusive, é bom se diga, isso é um ótimo sinal para a gente. Falar sobre isso, vamos trazer aqui essa análise do nosso parceiro, Cássio Cardoso, a respeito do jogo, gente. Está aqui, Bahia 3, Náutico 0, o Bahia é tão superior ao Timbu,
atualmente, que se deu ao luxo de não jogar absolutamente nada pelos quase 70 minutos do prazo de validade e mesmo assim venceu com tranquilidade. Escolhas de peças por Rogério Ceni e comportamentos individuais ruins fizeram o time e a torcida sofrerem muito mais do que deveriam para ganhar o jogo. No fim, prevaleceu a qualidade técnica maior do time de casa e vaga carimbada na semifinal. O Tricolor agora foca a atenção no Inter pela Série A, mas fica um alerta sobre a Copa do Nordeste. O jogo da semi contra o CRB é após o Bavi da Série A. Tendência de um time desgastado. O CRB é muito melhor hoje do que o Náutico e fica muito confortável esperando o adversário. Faltam 15 dias para o desafio, mas já dá para perceber que uma performance como a de hoje pode abreviar o futuro do time na Lampions. Por hora, é respirar aliviado. Tá aí, gente, bacana, análise completa, de contexto, inclusive. É claro, né, o Bahia também tende a evoluir, tende a entender, o sarrafo sobe, seja na Série A, seja na semifinal da Copa do Nordeste. Então, se o Bahia pretende ganhar algo, algum título, tem que se superar, tem que evoluir, encarar o CRB com todo o respeito que o CRB merece e, claro, fazer o seu dever de casa, vencer e garantir essa vaga na decisão para enfrentar Sport ou o vencedor de Fortaleza e Altos. Mas por falar em Série A, e Cássio Cardoso está trazendo aí, inclusive, um alerta importante, e eu já disse sobre isso, esse triunfo perante a equipe do Náutico amenizou um pouco aquele resquício da tristeza decorrente do campeonato estadual, mas Série A logo ali, sábado tem Inter e Bahia, estreia do Bahia, e pelo visto é um contexto bastante interessante para o Bahia. Vamos trazer aqui, gente, essa sequência de informações a respeito da situação envolvendo o Inter. Vamos trazer aqui informações de João Batista Filho, repórter lá em Porto Alegre, cobre a equipe do Internacional, e ele resolveu trazer aqui uma situação que aconteceu depois da partida do Inter, onde o Inter acabou empatando em 0-0. Vamos ver aqui, gente, foi o que ele disse, para depois a gente comentar um pouco mais sobre isso. Tá aqui. Detalhes, mas a informação é a seguinte, direto do vestiário do estádio Beira-Rio. Eduardo Cudê, nesse momento, está ensandecido, enlouquecido, chutando as paredes do vestiário. Ele está fazendo fiasco, segundo recebi, com os jogadores e a direção colorada. E a informação, inclusive, é que estão tentando acalmá-lo neste momento, porque Cudê quer ir embora do Esporte Clube Internacional. E que as pessoas do Inter estão tentando acalmar para ver se o técnico repensa suas atitudes, respira fundo para permanecer no Inter. Eu insisto, o Cudê não fez necessariamente um pedido de demissão, mas está fazendo, e eu insisto, vou falar as palavras que recebi de quem está no vestiário do estádio Beira-Rio neste momento. Cudê está fazendo fiasco. Estão tentando acalmar o argentino para que ele não saia, porque ele está dizendo, inclusive, que pode ir embora. Não é, repito, um pedido de demissão do treinador. É sim atitudes impensadas, muito fortes, muito graves do Cudê no vestiário e chutar as paredes nos detalhes, mas a informação é a seguinte, direto do vestiário. Aí, né, gente? Informação importante, é o nosso primeiro adversário no Campeonato Brasileiro, Série A. No sábado, a partida, João Batista Filho está trazendo a informação aí, e eu vou aproveitar e trazer duas manchetes aqui. Primeiro, essa manchete, na verdade, que é a análise dele, né? A passos de formiga e sem vontade. Jogadores do Inter dão a impressão de que querem derrubar o Cudê. Tá aí, primeiro, inclusive, a avaliação dele, e depois ele traz essa reportagem completa, antes da gente comentar sobre esse contexto. E tá aqui, gente, ele reiterando isso no próprio site. O repórter João Batista Filho, lá de Porto Alegre. As informações que tenho sobre o que o Cudê fez no vestiário do Beira-Rio, mais ou menos na linha do que a gente já trouxe. E ele tá aqui, inclusive, detalhando, gente. Cudê estava furioso no vestiário após o empate com o Tomayapo. A irritação era tanta que chegaram a me dizer que ele estava fazendo fiasco de tão brabo. Estavam tentando acalmá-lo com medo dele chutar o balde e pedir para ir embora do Inter. E não. Cudê não fez um pedido formal de demissão, mas deu indicativas de que iria jogar tudo pro alto e ir embora. Por isso a preocupação, por isso a tentativa dele acalmar para não falar nada na coletiva. Entre as expressões que eu vi, foram que o vestiário estava fervendo. Tudo isso pelo comportamento do Cudê, pelas atitudes dele ao chegar no vestiário após o empate. E não, Cudê não foi demitido e nem pediu demissão, é bom deixar claro. O que tem é a irritação do treinador e o temor do que ele estava apontando fazer, o receio de pedir demissão. Bom, para quem não lembra, na sua primeira passagem, Cudê pediu demissão 3 vezes antes de efetivamente sair para ir treinar o Celta. Em uma das vezes, ficou pistola porque queria a contratação de um zagueiro argentino que indicou, a direção não contratou e indicou que colocasse Moledo em campo em um jogo fora para a Libertadores. Moledo foi melhor em campo e ele surtou. Imagino que até pelo conhecer o perfil, o presidente Barcelos sabe que precisa acalmá-lo nessas horas, mas essa é a leitura minha, né? Informação que eu tenho de informação. Está em acima. Tá aí, gente. É realmente muito interessante. E é que tem a ver com o Bahia, gente, tudo a ver. O Inter vive sob pressão e das duas, uma. Ou isso vai servir de, como se fala, né? Vai servir para acordar a equipe do Internacional e resolver, entre aspas, dar uma satisfação perante sua torcida justamente contra o Bahia. E nesse aspecto seria negativo. Ou
um aspecto que interessa a gente, que é um Inter desestabilizado, que é um Inter que está aí, inclusive, com risco de eventualmente ter um treinador pedindo demissão, e um Inter sob pressão, e que, inclusive, o Bahia pode explorar justamente esse contexto. De que forma, apaziguando o jogo, fazendo com que a torcida jogue contra o Inter. Estavam falando, inclusive, em protestos perante a equipe do Inter, estavam falando que estavam em paz, mas depois iam buscar avançar em protesto, procurar casa do jogador, enfim, a gente torce para que nada de violência aconteça, mas o clima está pesadíssimo, e se o Bahia soubesse valer disso, eventualmente, difícil vai ser, é bom que se diga, eventualmente abrir o placar, aí complica de vez por lá, de repente o Cudê até cai, se for derrotado pelo Bahia nessa partida. Então, gente, é informação muito importante, a gente precisa agora se preparar. Na Série A, qualquer detalhe pode fazer diferença, contexto faz diferença, e como os times oscilam na Série A, é muito importante a gente se dar ao luxo, eu coloco aqui entre aspas, de pegar adversários que não estão em uma boa fase, e é importante que o Bahia se valha desse contexto. Claro, a gente torce para que tudo isso em clima de paz, mas Inter, Bahia. O Bahia tem que pensar nele. Série A sábado, estreia, e tá em informação muito séria. O bicho pegou no vestiário depois da partida, e quem sabe isso pode realmente reverberar, refletir, e o Bahia se valer disso. Que o Bahia se valha disso, e que o Inter, de repente, sinta essa situação e acabe jogando abaixo do que pode render. O Inter forte, um elenco forte, a gente não pode se iludir, mas se esse contexto favorecer o Bahia, que o Bahia faça bom proveito disso. É isso, gente. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 60 mil, aproveita aí a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.